Olá, família! Sejam bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Feliz segunda-feira para você aí e que final de semana nós tivemos juntos. Espero que você tenha conseguido estar conosco na Conferência Romper. Tempo muito especial com o pastor Lobo, com a pastora Fabiola. Se você não o segue ainda nas redes sociais, procure pastor Oswaldo Lobo. No Instagram você vai encontrar. E no canal do Pastor Oswaldo Lobo, hoje à noite, canal do YouTube do Pastor Oswaldo Lobo, ele vai ter algumas lives gratuitas hoje e amanhã a respeito de libertação. Se você quiser se aprofundar, faça isso. Com certeza são conteúdos úteis, maravilhosos e importantes de todos nós como cristãos compreendermos. Então, se você quer aprofundar, faça isso. Espero que você tenha conseguido participar também da terceira mensagem da nossa série, Cobertura Espiritual da Família. Estamos falando sobre esse tema, entendendo que muita coisa do que a gente vive, de dificuldades, de batalhas, de mudanças culturais, mudanças de compreensão, de entendimento, de filosofias, vem inclusive conectadas com uma batalha espiritual, a batalha não somente entre o bem e o mal, mas entre a verdade e a mentira. Grande parte dos desvios da nossa sociedade hoje estão baseados em mentiras que o inimigo usa como pai da mentira, então ele dá vida a todas as mentiras nascem dele, né? O nosso inimigo, como pai da mentira, tem implantado na nossa sociedade. Então, esperamos que você possa estar crescendo com a gente, aprendendo com a gente. Por falar em mentira, nós estaremos lançando esse final de semana um livro muito importante. A editora Transforme, a editora da nossa igreja, estará lançando um livro muito importante que vai falar sobre uma das maiores mentiras que afetam a nossa casa e a nossa família hoje, a nossa geração. Tudo isso nesse próximo domingo, no encerramento da nossa série. Vai ser um tempo maravilhoso. Eu aguardo vocês lá, se Deus quiser. E por falar em encerramento, hoje e amanhã nós vamos encerrar o capítulo 14 de Provérbios. Chegamos ao meio de Provérbios, hein? Mais ou menos, né? Porque Provérbios tem 31 capítulos, então estamos mais ou menos no meio. E hoje nós vamos olhar o versículo 33, que vai falar sobre sabedoria, que é o tema do livro de Provérbios todo, e vai falar sobre uma palavra que a gente falou muito esse final de semana. A palavra se chama discernimento. Discernimento. E nós vamos descascar isso. Quero lembrar você de algumas coisas que eu falei ontem no sermão. E vamos continuar crescendo juntos. Primeiro, vamos ler o nosso texto. Provérbios capítulo 14, versículo 33. Se você tem uma Bíblia, abra aí, rascunha, rabisca junto comigo. Vamos juntos aprender o que Deus tem para nós aqui hoje. Olha só o que diz o texto. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. E mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Aqui acontecem algumas coisas diferentes. Olha só. A gente tem falado que em muitos provérbios a gente tem contrastes, né? O sábio faz tal coisa, o tolo não. Quem anda na luz, tal, quem anda nas trevas, não, né? Muitas vezes são opostos, né? O que anda na luz não tropeça, mas aquele que caminha na escuridão, né? Não vê por onde anda. Enfim, então você tem opostos. Aqui, de certa forma, você tem opostos, mas tem uma parte que surpreende. Tem uma parte aqui no contraste que não vai de acordo com o planejado. Olha só o que diz. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. Então tá aqui. Os que têm discernimento, sabedoria repousa no coração. Show. E mesmo entre os tolos, agora está o contraste, quem tem discernimento e o tolo, olha aqui. Ela se deixa conhecer. O normal seria, e entre os tolos ela desaparece. Quando tem tolo, ela vai embora rapidinho. Os tolos nunca viram sabedoria, né? Mas diz, não, ela se deixa conhecer, mesmo entre os tolos. Mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Então, existe um contraste entre o tolo e o sábio,
mas o tolo e o que tem discernimento, mas a sabedoria, ela repousa na casa de um, mas na casa do outro ela ainda se deixa conhecer. Ainda aparece, ela está disponível. E nós vamos falar sobre isso, porque a sabedoria, ela está disponível para quem quiser buscá-la. Essa é a chave do negócio. A sabedoria só vem para quem tem discernimento. E como o cara não recebeu o discernimento, ele não pode ter sabedoria. Não, ele pode buscar a sabedoria. Ela está disponível para todos. Assim como, por exemplo, a gente poderia dizer, a salvação está disponível para todos. A salvação em Cristo Jesus está disponível para todos. Alguns buscam e porque buscam, encontram, né? Claro que é Deus que nos encontra, é Deus que nos salva, a gente não se salva, a gente, né? Mas a gente responde a um convite do Espírito Santo. A gente diz sim a um convite do Espírito Santo. A gente se abre com reconhecimento da nossa necessidade e a partir disso, então, recebemos a salvação. Ok? E outros que simplesmente não respondem ao convite do Espírito Santo. Não buscam, não reconhecem a sua necessidade. Orgulho tem muito a ver aqui. Não reconhecem que precisa. Não preciso ser salvo, não estou perdido. Né? E a salvação está disponível para todos, mas nem todos a encontram. Alguns porque não procuram, outros porque não obedecem, outros porque são orgulhosos demais e tal. Mesma coisa com a sabedoria. A sabedoria está disponível para todos, mas alguns não buscam, outros não obedecem e outros ainda são orgulhosos demais para reconhecer a sua necessidade. Então, só um parênteses aqui, né, gente? Mas aquela ideia de, porque um Deus de amor não mandaria pessoas para o inferno, pessoas boas para o inferno. Primeiro, a Bíblia já explica que não tem ninguém que é bom. Tem ninguém que é bom. Que a nossa comparação não está com o nosso vizinho, está com Deus. Então, comparado com Deus, tem ninguém que é bom. Beleza? Começa por aí. O erro dessa frase, que é tão bonita e parece tão convincente, mas que já começa errada, né? Tem ninguém que é bom. Segundo, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, não. Não quer. A Bíblia diz que Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Qual que é o problema? A gente não quer conhecer a verdade. Ou pior, às vezes a gente conhece a verdade e não quer obedecê-la. Que é pior do que você não conhecer a verdade. Se não conhecer a verdade, você pode dizer, não, eu não conhecia. Agora, conhecer a verdade e não querer obedecê-la, revela que no meu coração tem um orgulho e um egoísmo que precisa ser tratado profundamente por Deus. Então, a sabedoria, ela está presente para todos. Até, de novo, nosso versículo 33. Opa, minha câmera mexeu aqui. Volta a câmera. Desculpa, gente. E mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Ela está ali disponível. Até o tolo tem acesso à sabedoria se ele quiser. Até o tolo. Eu quero que você note um contraste interessante que está assim nesse versículo. Olha só. A sabedoria repousa no coração daquele que tem discernimento. Ela repousa, ela descansa, sabe? Ela se sente em casa. E aqui, entre os tolos, ela se deixa conhecer. Existe a sabedoria aqui, mais uma vez, ela é personificada como uma mulher, tá? Como uma mulher. Ela repousa no coração daquele que tem discernimento. Ou seja, ela se sente em casa. Ela consegue descansar, sabe? Sabe tem lugares que a gente vai que são lugares maravilhosos onde a gente consegue repousar de um jeito, são preparados, parece que, para criar esse descanso para a gente, né? Que a gente consegue repousar. Sabedoria, ela repousa no coração daquele que tem discernimento. Por quê? Porque o coração de quem tem discernimento foi preparado para receber a sabedoria. Sabe, você vai para um hotel, cara, um hotel bacana, um hotel, né, de um padrão melhor, ele foi preparado, pensado, das cores na parede, a maciez da cama, a vista, a decoração, sabe, a entrada, ao fluir do trânsito de pessoas, tudo foi pensado em repouso, em espaço, em amplitude, para você poder relaxar. Tem lugares que são profundamente relaxantes porque foram preparados para gerar isso. Está dizendo, cara, o coração daquele que tem discernimento,
ele está tão preparado, ele está tão forjado, ele está tão, sabe, arquitetado para isso, que a sabedoria repousa nesse lugar. É um lugar onde é agradável para ela, sabe? É um lugar que o coração já foi preparado, e a sabedoria ela repousa, ela descansa, ela, sabe? Se sente em casa. Se sente em casa, no coração daquele que tem discernimento. E até mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. Estou aqui. Mas não é um repouso, não é um cara, estou em casa. Sabe aquela... Talvez você tenha a casa de um pai, de uma mãe, de um amigo. Lugar onde você se sente bem, onde você se sente em casa. Né? Essa é a visão, que a sabedoria, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, esteja em casa no seu coração. Que ela possa repousar no seu coração, se sentindo em casa. Né? E eu quero notar mais uma coisa aqui contigo, que acho que é bem interessante. Ela repousa no coração daquele que tem discernimento. Nós falamos sobre isso no domingo. Que discernimento, entre muitos outros sentidos que a gente poderia dar, uma palavra complexa, mas de uma forma bem simples aqui, pedagógica para nós. Discernimento é você buscar entender ou enxergar não somente com seus olhos físicos, né? Discernimento é buscar enxergar com o seu espírito. Por quê? Porque às vezes o seu olho físico vai olhar para alguém e vai dizer, cara, tá tudo certo. A pessoa está bem vestida, fala bem, comunica bem, né? Parece uma pessoa certinha, mas algo dentro de você fala, cara, mas tem alguma coisa errada. Né? Discernimento, é você enxergar além do físico, além daquilo que os meus olhos conseguem enxergar. Porque os nossos olhos enxergam um aspecto, né? Uma parte da realidade, mas não enxergam o todo. Para nós caminharmos com discernimento, eu não posso só olhar com os meus olhos e falar, nossa, legal, bonito, achei bom, né? Que Adão e Eva caíram, né, no jardim, tiveram o problema do pecado, por quê? Porque a fruta parecia agradável aos olhos. Sansão, grande homem de Deus, caiu por quê? Porque casou-se com uma mulher estrangeira, que era proibido por Deus, mulher não israelita, proibida por Deus. E ele literalmente diz para os pais dele que protestam, quando ele diz para os pais, vamos buscar aquela mulher que eu quero fazer dela minha esposa. Os pais protestam dizendo, cara, não é israelita, não pode. Ele diz, mas ela me é agradável aos olhos. Ou seja, só está olhando com o olho físico, não está discernindo. Adão e Eva não discerniram. Sansão não discerniu. Discernimento é olhar com o espírito. Não é errado olhar com os olhos. Olha com os olhos, beleza. Mas os olhos vão enxergar o que é físico. O espírito, os olhos espirituais, a gente fala, né, com os olhos espirituais, né, como se a gente tivesse olhos, né, mas é um enxergar que não é físico, é espiritual. Com os olhos espirituais a gente consegue discernir o que está acontecendo. Compreender de um ponto de vista mais profundo aquilo que está acontecendo. Assim como a gente tem falado muito esse final de semana, né? Que, vamos lá, o povo de Israel lutou contra Jericó, né? Contra o povo de Ai, né? Cara, e com os olhos físicos, parecia que estava tudo bem, que era fácil só mandar 3.000 homens, vamos resolver isso aqui rápido. Mas com os olhos espirituais, eles não tinham discernido que tinha coisa errada, tinha princípio quebrado. Então, que nós possamos ser o tipo de pessoa que tem discernimento. Olha aqui de novo. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. Não é só entendimento. Você pode ter muito entendimento. E é importante, é bom, não tem nada de errado, mas você precisa ter discernimento. Enxergar com os olhos espirituais e começar a moldar o seu coração. Aquele que está buscando enxergar com os olhos espirituais é porque o coração já entendeu que a minha visão humana é limitada, que o meu entendimento humano é limitado, que eu não sou o dono da verdade, não sei todas as coisas, e eu preciso de uma ajuda, eu preciso ir além das minhas capacidades, buscando em Deus a capacidade de enxergar coisas que antes eu não enxergava. E isso passa por um coração que já está sendo moldado por Deus. Por isso, a sabedoria repousa no coração daquele que tem discernimento. E até mesmo entre os tolos, ela está disponível. E que ela possa encontrar no seu coração um lugar de repouso,
note que repouso é um lugar de permanência, né? Você repousa, cara, você descansa, você fica por ali, né? Que ela possa encontrar no meu coração, no seu coração, um lugar de repouso, de permanência. Nós possamos crescer cada vez mais em sabedoria. Amém, gente? Vamos orar por isso? Pai, nós oramos hoje colocando diante do Senhor nossas vidas, pedindo ao Senhor que gere em nós um coração que cada vez mais conhece e reconhece a sabedoria. Gere em nós um coração, ó Deus, que seja um coração de discernimento. Ó Deus, obrigado porque a tua sabedoria está disponível a todos, até mesmo os tolos. Nós oramos que nós sejamos aqueles que buscam, valorizam e recebem a sabedoria. E que sejamos melhores por causa disso, que a nossa família seja mais protegida por causa disso e que nós possamos, nessa segunda etapa aqui, na segunda metade de Provérbios, continuar crescendo cada vez mais em sabedoria. Abençoa teu povo hoje, Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Abraço e até amanhã. Um abração, a gente encerra o capítulo 14 amanhã. Tchau, tchau.